Sabor da música. Nosso sistema de ensino faz a sua ferinha gostar de aprender. Do maternal ao ensino médio, os melhores métodos aplicados na prática diária. Colégio Fênix prepara seu filho para o mundo. Fênix em Guaratinguetá é um sistema anglo. Colégio Fênix, há 5 anos, o primeiro no Enem em Guaratinguetá. Diversidade. Buscar na diferença, diversão, mudança de rumo, encontrar nossa unidade. Ouça. Diversidade. Aponta, ensina, une. Brasil, sei lá, eu não vi na terra inteira o que nessa terra dá. 13h06 em Guaratinguetá. Boa tarde, ouvintes da Super Rádio Piratininga. Com relação a esse comentário que a Neuza fez, né, do bosque, né, do descuido, enfim, é uma coisa que a gente precisa aprender aqui na nossa cidade, né, a valorizar mais, muito mais, como cidadãos que somos, as nossas praças. Porque realmente as praças, os parques, né? Se nós começarmos a cuidar bem das praças, não levando o cachorrinho para fazer cocô, né? Não andando de bicicleta, pedindo para as pessoas competentes, né, que cuidam, para realmente limpar e plantar árvores, porque não adianta, né, uma praça que não tenha árvores, né, um lugar que você vai para caminhar que não tenha árvores. É fundamental a presença das árvores para a gente caminhar, seja aqui na Praça Conselheiro Rodrigues Alves, que é uma praça triste, muito triste, lembro dela na minha infância, na minha juventude, lembro das cibipirunas bem frondosas da nossa praça. Perdão, é a secura do ar. E vejo, né, outras praças da nossa cidade que estão assim totalmente, tem uma árvore, 2 árvores, né? Enfim, um lugar que deveria estar povoado de árvores, né? Ainda que sejam novas, mas elas crescerão e vão dar sombra para outras gerações, não é só para a gente, não, para quem vem aí pela frente. Será que não é possível fazer realmente praças frondosas com árvores, praças, que você possa sentar embaixo das árvores, recarregar as suas energias debaixo das árvores, ter descanso, ter sombra, ter beleza de flores? Será que não é possível acontecer isso? Tem um programa que eu quero sugerir para vocês que se chama O Mundo Visto de Cima e o Brasil Visto de Cima. É de encher os olhos, porque a gente pode viajar dessa maneira, né? Não é indo só aos lugares que a gente conhece pessoalmente, né? Presencialmente. Através da internet a gente pode conhecer muitos lugares, todos os lugares do mundo, na verdade. E esses 2 programas são muito interessantes. E ontem o Brasil Visto de Cima contemplou as cidades de Piracicaba e de Rio Claro. Minha gente, que beleza de praças! Não estou dizendo que a cidade toda fosse arborizada, não. Isso ainda não é costume aqui para nós brasileiros, infelizmente. O nosso sistema de urbanização, de cuidado com arborizar a cidade, ainda é muito pequeno. Mas as praças dessas 2 cidades são maravilhosas, maravilhosas. São realmente assim um reduto, né? Um nicho de conforto e de prazer para a gente poder sentar ali embaixo nos bancos e aproveitar o frescor, né? O silêncio, a energia, lembrando sempre que as árvores são seres vivos
E existe uma profunda troca energética entre nós, seres humanos, que somos seres vivos, e as árvores. Portanto, pedido especial para essa pré-primavera que estamos vivendo, por favor, o departamento responsável pelo plantio de árvores, que realmente utilize esses espaços que já estão aí disponíveis para todos nós e plantemos árvores para nós e para as futuras gerações. A cidade precisa e merece. Que tal a gente começar já a fazer isso? Se cada um começar a cuidar e se interessar pela praça do seu bairro, e praticamente todo bairro tem pelo menos uma praça, daqui a pouco isso vai fazer diferença na saúde da cidade. É ou não é? Como ter mais tempo livre e aproveitá-lo melhor? Eu tive falando na quarta-feira a respeito do ócio, né? Que não é preguiça, não é não fazer nada. O significado da palavra ócio é aproveitar bem o nosso tempo livre. E do jeito que nós estamos caminhando, né, que a humanidade está caminhando, teremos cada vez mais tempo livre, daremos cada vez mais valor, né, à qualidade de vida, daremos cada vez mais valor a trabalhar com prazer, não é não trabalhar com prazer, e não trabalhar só por dinheiro, para ganhar dinheiro. Então é muito importante a gente começar a agregar esse valor, né, do ócio criativo, o ócio produtivo, aonde o sentido da vida é o valor maior. Vamos lá aprender como fazer isso, como aproveitar mais o nosso tempo livre, aproveitá-lo melhor? Primeira dica, responda. Quem é você? Olha que perguntinha difícil. Quem é você? Outro dia a Neuza fez essa pergunta, nem tinha nada a ver com esse assunto aqui não. A gente estava conversando, ela falou, quem é você, Elô? Falei, olha, Neuza, eu, por enquanto, o que eu sei é assim, eu sou uma mulher cidadã, que nasci em São Paulo, filhos, né, de Lauro e Madali, filha de Lauro e Madali, né, não citei toda a árvore, mas enfim, o principal, meu pai e minha mãe. Vivo atualmente na cidade de Guaratinguetá, trabalho aqui, mas quem eu sou mesmo é uma pergunta que exige um aprofundamento grande, né? Longo, profundo. Então a gente sou uma pessoa me conhecendo e me descobrindo. Tente descrever a si mesmo sem falar sobre seu trabalho. Se tiver dificuldade, reflita. Será que você não está investindo muito tempo na profissão e pouco tempo em todos os demais aspectos interessantes da vida? Vou repetir, que é super importante essa primeira dica. Responda. Quem é você? Tente descrever a si mesmo sem falar sobre seu trabalho. Se tiver dificuldade, reflita. Será que você não está investindo muito tempo na profissão e pouco tempo em todos os demais aspectos interessantes da vida? Dedicar alguns instantes para pensar o que você gostaria de fazer fora do expediente de trabalho é um bom primeiro passo em busca de uma rotina mais equilibrada, onde tem trabalho e lazer. Segunda dica, saiba lidar com o vazio. O vazio, minha gente. Saber lidar com o vazio é uma aprendizagem finíssima.
necessaríssima e muito delicada, que exige uma atenção da gente com a gente mesmo incrível. Descubra como você reage ao separar um horário específico para fazer nada, nem que sejam apenas 10 minutos. Vocês já fizeram isso alguma vez? Parar com consciência de não fazer nada, mas é nada mesmo. Não vai ler, não vai ouvir música, não vai ver televisão, não vai conversar com ninguém. É sentar, parar e não fazer nada. Já fizeram essa experiência? Vale a pena. Não trabalhe, não lave louça, não leia, não veja televisão, não fique distraído no celular. Apenas use seu tempo com seus pensamentos e descubra quais reflexões você faz quando não possui nenhuma distração. Pode ser um exercício, e é um exercício altamente revelador para você mesmo. Terceira sugestão: melhore sua produtividade. Será que as horas que você dedica ao trabalho são bem aproveitadas? Ou seja, será que você trabalha mesmo? Você se dedica mesmo, né, à sua função, aquilo que você foi destinado ou melhor ainda, que você escolheu fazer? Que tal evitar procrastinar? Sabe o que é isso, né? É o famoso empurrar com a barriga, deixar para depois. Amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Isso é procrastinar. Fazendo pequenos exercícios que ajudam a ser mais produtivo e assim ter mais tempo livre. Aplicativos de celular como Forest e Tide cronometram quantos minutos você passa trabalhando e podem te motivar a terminar as atividades com mais rapidez ou com mais atenção, com mais foco, né, com mais dedicação. Não é só a rapidez, né, que é fundamental, é o quanto você se dedica àquilo que é o seu trabalho. Só para dar uma medida, né, de como você está usando o seu tempo enquanto trabalha. Para a gente ir valorizando cada vez mais o nosso tempo pessoal. Gente, quando a gente é criança, o tempo para a gente é uma bobagem. Quando a gente é jovem, também. A coisa começa a pegar, né, nessa nossa relação com o tempo, enquanto estamos aqui, quando a gente começa a trabalhar. Aí começa a fazer uma pequena diferença. Quando chega depois dos 60 anos, então, o tempo se torna um fator preciosíssimo na vida da gente. Então, por que não começar mais cedo a valorizar o seu tempo? Esse tempo que todos nós temos. Quanto mais cedo a gente valorizar o tempo, melhor produziremos e teremos uma qualidade de vida, um equilíbrio, uma saúde melhor. Não é tudo que a gente quer? Então vamos começar mais cedo, né? Quem puder começar mais cedo, que é jovem, né, que está me ouvindo nesse momento, que tal começar mais cedo a prestar atenção em como você usa o seu tempo? Por quê? Desejo que ninguém morra cedo, desejo que todos nós possamos ter muitas experiências na vida e morrer depois dos 90. Mas, como dizia minha sábia mãe, né, se a gente não morrer cedo, nós temos aí muito tempo ainda pela frente. E quanto mais cedo a gente aprender a usar bem o nosso tempo, melhor para nós, para qualquer um de nós, né? O tempo está aí para todos. Quinta sugestão: marque na agenda. Transforme seus momentos de ócio
em um compromisso tão importante quanto os demais. Transforme seus momentos de ócio em um compromisso tão importante quanto os demais compromissos. Trabalhar, ir ao médico, né? Cuidar de alguém. Reserve algumas horas nas quais você não terá a obrigação de ser produtivo. Faça o que der na telha. Vale simplesmente pensar na vida, caminhar sem destino, encontrar um amigo, ou se dedicar a algum hobby, como praticar um esporte, ou tocar um instrumento musical, ou aprender uma língua, ou passear com uma criança, ou visitar uma pessoa querida que você não vê há muito tempo. Tem muitas possibilidades, né? Sexta sugestão: negocie com seu chefe. Se você tem, pode ser que você seja o seu próprio chefe, né? Eu sou a minha própria chefe. Eu tenho que ficar muito atenta para negociar coisas importantes comigo mesma, né? É compromisso comigo, né? Sou eu que pago minha conta, o meu tempo, né? O meu INSS. Então é isso, eu sou a minha chefe. Se você tem um chefe, negocie com o seu chefe. Como você reage quando o seu superior no trabalho lhe passa mais trabalho do que o previsto? Aceitar em silêncio vai resultar em sobrecarga. E dizer não posso certamente vai causar desgaste na relação. Uma alternativa é negociar, falando algo como, por exemplo: estou dando prioridade a outras tarefas agora. Posso adiá-las para cumprir essa nova pendência? Muito ético, né? Muito transparente, muito claro esse diálogo, essa pergunta. A gente, como um prestador de serviços, né? Um trabalhador, tem todo o direito de falar dessa maneira com o chefe. É uma maneira clara, educada, né? E produtiva. Se ele está querendo uma outra resposta da gente agora, é fundamental que a gente possa falar isso para ele. Tenho outras prioridades, outras necessidades. Posso deixá-las para depois, para fazer isso que você, o senhor, a senhora me pede? Acho que é uma sugestão bem legal. Negociar com o chefe ou a chefe. Sétima sugestão: não se dê por satisfeito. Você ama a sua carreira, sente-se feliz ao começar e terminar o expediente e não se importa de estourar a carga horária prevista? Que maravilha! Mas, ainda assim, experimente desligar-se da profissão momentaneamente, dedicando-se a outros interesses. Vai ser bom, inclusive, para renovar o ânimo e trazer ideias novas para mais um dia de trabalho. Essa semana eu cuidei de uma pessoa que tem a minha idade, 67 anos, e que acabou de se aposentar e está assim, muito cansada, porque não consegue não fazer nada. Então, esse treino aqui para o ócio, que foi na conversa que eu tive com ela, é super importante. Enquanto a gente está trabalhando, né, para se sustentar os nossos queridos, né, cuidar de ter uma vida digna, né, com lugar para morar, né, com saúde, com alimentação, com lazer, enfim. É preciso que a gente inclua no nosso cotidiano, na nossa rotina, outros interesses. Gostar de ler, gostar de sentar à beira de um rio, gostar de ir para a roça, gostar de visitar alguém, gostar de ouvir os outros, gostar de cuidar de outras pessoas, de ouvir algumas pessoas, gostar de ouvir música, de ler um livro, de assistir um filme bom, gostar de sentar e não fazer nada. Porque na hora que a gente se aposenta, aí tem esse choque entre
aquela vida muito produtiva, né? Com horário, com compromisso, com, né? Sempre alguma coisa para ser realizada, sempre com alguma tarefa, aí dá aquele vazio, daquela sensação de que qual é o meu lugar no mundo, para que eu sirvo? E daí a gente volta lá naquela primeira pergunta, quem é você? Porque se a gente só se identifica com o trabalho, na hora que a gente para de trabalhar, vai adoecer, vai sofrer. Porque nós não aprendemos a incluir outros e valiosíssimos interesses na nossa vida. Parece que a gente só tem valor se trabalhar. E não é verdade. Nós temos um valor humano intransferível. E que não tem a ver só com o trabalho que a gente realiza. Tem a ver com o trabalho também, mas com muitas outras atividades. Sejam essas atividades voltadas para a gente mesmo ou para outras pessoas. Então pense nisso. Inclua tempo livre. É importantíssimo para a saúde e o desfrute da sua aposentadoria. 8ª sugestão. Persiga o que te faz feliz. Você não encontra prazer na sua rotina profissional? Trocar de profissão é um processo difícil, mas pode resultar em uma vida muito mais feliz, mesmo que o novo orçamento doméstico fique menor. Vou repetir. Você não encontra prazer na sua rotina profissional? Muitos não encontram. Muitos. E ficam anos naquela função, sem satisfação, sem prazer, reclamando, adoecendo, porque é impossível não adoecer, ou física ou mental, ou física e mental e emocional, se a gente trabalha anos insatisfeito. Não dá, gente. Ninguém merece. Dá trabalho mudar de profissão? Dá trabalho a gente fazer qualquer mudança na nossa vida. Mudar de emprego, mudar de casa, mudar de profissão, mudar de interesses, mudar de companheiro, de companheira. Tudo dá trabalho. Algumas coisas mais do que outras, lógico. Mudar de profissão dá trabalho, sim. Exige coragem, ousadia e planejamento, né? Mas é possível, é possível. E está mais do que provado que todo mundo que trabalha com prazer pode até ganhar menos, mas é mais feliz. E sendo mais feliz, é mais saudável. E sendo mais saudável, fará outras pessoas ao seu redor mais saudáveis também. Porque vamos combinar, ninguém merece ficar reclamando anos a fio de uma profissão que exerce. O pior de tudo é para a própria pessoa, né? Que está passando por aquilo. E quem está à volta também, né? Porque sobra para quem está à volta. Então é isso, vale a pena, minha gente. Então, mesmo que o orçamento fique diferente, fique menor, a qualidade de vida fica muito melhor e muito maior. E daí você ganha em saúde, você ganha em alegria, em entusiasmo, né? Em valores que são imateriais alguns. Outra possibilidade é trabalhar com algo divertido, fora do expediente, atuando como voluntário em alguma instituição beneficente, por exemplo. Aqui em Guará temos várias instituições, né? Temos o ILA, temos os asilos, né? Temos a APAI, né? Temos as creches, temos o Irmão Altino. Por que não? Não é? Oferecer-se como voluntário. É um compromisso. Lembrando que ócio é um compromisso que eu escolho para ocupar o meu tempo livre em alguma coisa, alguma atividade que me dê prazer, alegria, contentamento, realização.
Isto é ócio, um compromisso escolhido para ocupar meu tempo livre de uma forma prazerosa, dando dinheiro ou não, né? Voluntariado não dá dinheiro, mas dá outro tipo de enriquecimento para a gente, outro tipo de valor para a gente, né? Então pense nisso. Acho que vale a pena. Temos aí um feriado amanhã, né? Dia da nossa independência. E eu acho que a gente está ganhando, nós estamos construindo, na verdade, a nossa independência. Porque Dom Pedro, né, proclamou a independência. Agora, se apropriar dessa independência é um movimento coletivo. Na medida que nós aprendemos a escolher melhor, na medida que nós estamos mais comprometidos como cidadãos, prestando mais atenção nos nossos direitos e deveres, né? E exercendo a nossa vida com mais transparência, com mais compromisso, com mais ética, nós também escolhemos melhor as pessoas que nos representam, né? Eu quero uma pessoa que me represente de uma forma ética, de uma forma transparente. Para isso, eu também preciso estar uma pessoa ética e transparente. Por isso que eu acredito que nós estamos mesmo numa fase trabalhosa, mas realmente transformadora para a maior parte de todos nós. Estamos construindo a independência do Brasil. Então, amanhã temos esse feriado, né? Temos aí um final de semana pela frente. É um dia bom para a gente começar a pensar como vou usar bem esse tempo livre que tenho hoje. O que eu posso fazer de bem, de bom para mim e para aqueles que estão à minha volta, né? Comece com aquela pergunta: quem sou eu? Vale a pena. Dá para mudar o outro assunto, que a gente ainda tem um tempo, é falar sobre a nossa relação com os nossos vizinhos. Outro dia estava conversando com uma pessoa muito querida, que tem mais de 80 anos, é minha amiga, e ela falou: eu não aguento não dar atenção para os meus vizinhos, porque eu aprendi com a minha mãe, e a minha mãe fazia isso. Ela visitava os vizinhos, ela levava alguma coisa quando ela sabia que tinha alguém doente, ela ia lá saber como é que a pessoa estava, se ela estava passando bem, ia fazer uma visita, ela levava alguma coisa de comer, de repente se a pessoa precisava de dinheiro e ela tinha disponível, ela ia lá oferecer. E dessa maneira, essa minha amiga aprendeu com essa mãe, uma pessoa tão dedicada, a viver e participar da vida dos vizinhos de uma forma produtiva, cuidadosa, amorosa, né? Carinhosa. Não era para fazer intriga nem fofoca, né? Era para cuidar dessa vizinhança, para interagir com essa vizinhança. Vocês já repararam que a gente não faz mais isso? Nem com vizinho de apartamento, né? Que é uma porta do lado da outra, ou na frente da outra, pertinho, no máximo 3 metros, né? Separam uma porta da outra, quando não é 50 centímetros, né? Porta lado a lado. Nós fomos perdendo, né, esse senso da vizinhança. E esse artigo fala exatamente sobre isso, da importância da vizinhança no nosso dia. Vamos lá? Vizinhos são incômodos e inadequados. Será mesmo? Morei em casa dos 15 aos 36 anos, em casa, né? Não em apartamento. Eu amo casa pela sensação de liberdade, diz a repórter, pelo quintal particular, mas principalmente por ser mais isolada.
Não ouço os barulhos dos vizinhos de cima, nem sou o inferno dos moradores de baixo, no caso de apartamento. E nos dias de mau humor, não preciso falar com ninguém no elevador, que é um lugar comum, né? Até que há 4 meses me mudei para um apartamento e para um novo bairro em São Paulo. Confesso que nas primeiras semanas eu só fazia reclamar. Até que a revista me deu uma missão: aumentar a interação com os vizinhos e fortalecer meu senso de comunidade. Era hora de encarar a nova realidade. Para começar o desafio, contei com uma ajuda fundamental, a do síndico do prédio. Desde o início, fui muito bem recebida por ele, que, veja só, se chama Generoso. Não conheci uma senhora chamada Generosa. Como era o início do inverno e ele está sempre planejando coisas, sugeri fazer uma campanha do agasalho no prédio. Uma forma de conhecer os moradores e ainda praticar o bem. Ele topou na hora. Juntos montamos a caixa para receber as doações, criamos cartazes e fomos em todos os apartamentos contar a novidade e reforçar a importância da ação. Foi um sucesso. Fiquei empolgada e decidi dar um passo mais ousado. Em vez de pedir uma xícara de açúcar, oferecer um agrado. Em vez de pedir, né, porque não é muito comum, né, a gente muda e de repente, no meio da mudança, não se dá conta que ficou sem açúcar. Aí bate na casa do vizinho. Vizinho, por favor, mudei agora, né? Me dei conta que eu estou sem açúcar. Pode me arranjar uma xícara de açúcar? Em vez de pedir uma xícara de açúcar, ela decidiu fazer uma coisa mais ousada: oferecer um agrado. Foi assim que conheci o casal Maura, de 70 anos, e Álvaro, de 73, que estão no prédio há mais de 20 anos. Tive o prazer de passar uma tarde com eles, depois de bater a porta com um bolo de milho à mão. Ela foi oferecer para os vizinhos um bolo de milho que ela fez. Ou que ela não fez, que ela comprou, não importa. A reação de surpresa e entusiasmo acabou com todo o meu nervosismo e me fez questionar por que eu não havia feito isso antes. Lá, eles dizem ter vivido os melhores momentos da vida deles. Entre um pedaço de bolo e um gole de café, contaram que conhecem todo mundo do entorno pelo nome, como a Ângela, enfermeira do apartamento ao lado, que prestou socorro quando Álvaro sofreu um AVC. O Sidney, uma espécie de faz-tudo, que pinta a casa e conserta o computador. A Mariana, da farmácia, que avisa quando os remédios que eles tomam já chegaram. E o Lucas, da padaria, que nem precisa perguntar quantos pães vão levar. Para Maura e Álvaro, criar laços com quem convivemos é necessário para viver bem e feliz. De fato, conhecer meus vizinhos, saber o nome deles, dar e receber bom dia, foi mais importante do que eu imaginava. Passei a me sentir parte de um grupo. Você, por exemplo, conhece as pessoas que moram ao seu lado? Conhece? Reconhece alguém na rua e cumprimenta? Não se preocupe se você disse não, especialmente em cidades grandes como as nossas capitais, né? Essa é uma resposta bastante comum. A explicação, segundo Marco Tadeu Farias, do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, está na tendência de nos tornarmos cada vez mais individualistas. As casas deram lugar a prédios, o espaço das ruas é quase todo destinado aos veículos e o lazer vem sendo transferido para espaços privativos. E ainda tem as novas tecnologias, que possibilitam criar laços à distância, os encontros virtuais. Esse conjunto é o que dá suporte a uma supervalorização da privacidade e do individualismo.
Felizmente, há mais pessoas como Maura e Álvaro, e fui surpreendida por algumas delas. Os moradores de um dos apartamentos, 4 amigos na casa dos 25 anos, por exemplo, me chamaram para comer pizza depois de uma conversa de corredor. Você não vai passar o sábado à noite sozinha, disse um deles. Aceitei e foi divertidíssimo. São 2 casais que se mudaram para o bairro 3 meses antes de mim e que sabem bem como é se adaptar a um novo lugar. Gaúchos vieram de Malicuia para São Paulo para estudar e trabalhar. Desde que chegaram, fazem questão de manter um relacionamento próximo com quem mora ao lado e provaram na prática o que os especialistas afirmam. A integração comunitária é uma ferramenta importante para reduzir os atritos e melhorar a qualidade de vida. Que tal aproveitar, né, esse feriado também, ou essa dica, né, para a gente conhecer um pouquinho melhor nossa vizinhança? Fazer essa ousadia de levar um bolo, especialmente se for uma pessoa que vive sozinha há muito tempo, viúva, né, solteira, enfim, tá aí. Temos muitas coisas boas, né, para fazer de novo, né, de uma forma inédita na nossa vida, e nós podemos fazer e ensinar os nossos filhos e os nossos netos. São 13h41. O Diversidade é sempre um patrocínio do Colégio Fênix e Ângulo Vestibulares, o colégio que faz toda a diferença na educação do seu filho. Uma ótima tarde para vocês, um ótimo feriado e até sexta-feira. Nosso sistema de ensino faz a sua ferinha gostar de aprender. Do maternal ao ensino médio, os melhores métodos aplicados na prática diária. Colégio Fênix prepara seu filho para o mundo. Fênix em Guaratinguetá é um sistema Ângulo. Colégio Fênix, há 5 anos, o primeiro no Enem em Guaratinguetá. Você ouviu Diversidade. Aqui você faz diferença.